Então vamos aí. Bom dia a todos. A galerinha tá chegando aí. Bom dia a todos. Hoje a nossa aula é força de atrito e plano inclinado. Módulo 5, tá? Força de atrito e plano inclinado. O que nós vamos ver hoje, professor? Objetos do conhecimento. Qual vai ser? A força de atrito, caso estático e caso cinético, roda motriz e não motriz, o gráfico de força de atrito versus a força, o funcionamento dos freios ABS, a força de resistência do ar, o plano inclinado sem e com atrito e o ângulo crítico ou ângulo de atrito. Galerinha, basicamente, esse é o assunto da nossa aula de hoje, que tem aí no nosso módulo várias coisinhas interessantes, né? Bastante interessante aí. Só que, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou parar isso aqui, essa apresentação, e vou para o meu ambiente mais confortável, que é o nosso quadro aí, né? O nosso quadro. Gostaria de saber de vocês, eu não estou vendo, mas eu vou começar a ver agora. Vocês estão vendo o quadro inteiro ou não? E aí? Eu quero que vocês falem. Sim, sim. Dá para ver, dá para ver. Dá pra ver. Então vamos lá. Galerinha, a questão é a seguinte, eu quero que vocês, né, falem pelo microfone, porque eu vou estar distante da tela, não vou estar vendo o chat de vocês, eu vou estar distante da tela e detalhe, estou com a farda de outra escola, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos começar esse negócio aí. Lógico, eu preciso colocar essas cositas aqui no meu quadro, que não tem como não colocar. Então aí, ó, beleza? As três belezas lá, professor Velasco, Física Vasco, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de plano inclinado e força de atrito. Vocês querem que eu comece com o quê? Plano inclinado ou força de atrito? O que vocês acham? Tanto faz, né? Vamos começar com plano inclinado, nosso plano inclinado. Por quê? Começando com o plano inclinado, eu já ensino aí a vocês, eu já explico a vocês diretamente a força de atrito, tá certo? Nós vamos aí, começamos com o plano inclinado e na sequência eu explico para vocês o que eu explico a vocês a ideia de força de atrito. É bem tranquilo, não tem muito segredo, é muito desenho, é por isso que eu estou no quadro. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma superfície horizontal, certo? Ao ter essa superfície horizontal, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o meu plano inclinado. Claramente, esse plano inclinado, ele tem ele é fato que ele tem aqui uma certa altura da horizontal. Tá legal? Uma certa altura da horizontal.
Esse vermelho tá bem aí? Vocês estão enxergando bem esse vermelho? Sim ou não? Sim. Qualquer coisa, me fale aí. E aí, por que é um plano inclinado? Porque houve um ângulo de abertura. Tá certo, professor. Se houve um plano de abertura, um ângulo de abertura, eu vou colocar aqui um objeto. Esse objeto, ele está aí. Nesse caso, primeiramente, ele pode estar parado, ou ele pode descer, ou ele pode subir, tá? Primeiramente, eu vou olhar ele, vamos identificar as forças dele. Galerinha, as leis de Newton, que nós vimos na aula passada, que eu passei aí para vocês em forma de vídeo, por causa da internet, e passei os tipos de força, eu vou apresentar aqui algumas forças. Se é um objeto, tem massa. Se tem massa, tem qual força? Qual força? A força peso, professor. Como é a força peso? Para a gente não esquecer. Força peso é uma força vertical e voltada para onde? Para baixo. Não é isso, gente? É uma força vertical e voltada para onde? Para baixo. Essa é a nossa força peso. Lógico, esse objeto ele está apoiado em uma superfície. Se ele está apoiado em uma superfície, tem uma outra força, que é perpendicular à superfície e voltada para cima. Perpendicular é quando forma qual ângulo, gente? 90 graus, certo? Forma um ângulo de 90 graus. Então, para a gente começar a explicar plano inclinado, a primeira coisinha que eu faço é identificar essas forças, a força peso e a força normal. Só que existe um problema aí. Qual é o problema? O nosso objeto, ele vai deslocar, ele tanto pode deslocar para cima quanto para baixo, paralelo ao plano inclinado, ou ele pode ficar parado. É por isso que nessa situação, eu vou traçar aqui, eu vou ter que traçar aqui um eixo. Que eixo que é esse? Deixa eu aceitar aqui a pessoa. Que eixo que é esse? O eixo que nós vamos traçar aqui é o nosso eixo qual? Ó, eu vou traçar esse eixo aqui, ó. Paralelo ao plano inclinado. Esse eixo eu vou chamar de eixo X. E, lógico, perpendicular a esse eixo, eu tenho qual eixo? O eixo Y. Certo? Então, eixo X e eixo Y. Tudo bem? Todo mundo enxergando bem? Todo mundo tranquilo? Ou não? Tranquilo, tranquilo. Tranquilão? Tranquilo, professor. Então, copie, se der para copiar, ou espere e depois vocês tirem um print geral aí. Então, beleza. O que nós temos aí? Qual vai ser o problema? Pessoal, existe um problema. Qual é? Quem acha o problema aí? Quem consegue achar o problema? Quem vai ser o nosso causador de problema aí? E aí? O peso. Vai ser quem? O peso. A força qual? Peso. Peso. Por quê? Qual é o problema? Por quê? Ela não tá rente ao N, no caso. Ela não tá o quê? Eu não tô ouvindo. Deixa eu aumentar. Tá rente ao N. Ou melhor, rente, vamos pensar assim, ela não está no eixo, certo? Se ela não está no eixo, eu vou ter que puxar ela pela orelha e pôr esse menino no eixo. Quando no eixo, ó, formou 90 graus,
Esta força é conhecida como quem? A peso no eixo quem? X. Pondo esse menino no eixo, eu tenho qual? O peso. Epa, não fica torto, não. O peso em qual eixo? No eixo Y. Ok? Tudo beleza? Oh, sem terras, quantos triângulos que vocês estão vendo aí? Quantos triângulos que vocês estão vendo aí? Quanto? 3. 2. Quais são eles? Vamos ver. Vocês estão vendo 2. Eu estou vendo 3. Deve ser porque existe alguma coisa. Vou pegar esse aqui, ó. Esse. Ó, esse triângulo. Que eu vou fazer ele bem assim, ó. Eu vou aumentar ele um pouquinho para ficar maiorzinho para vocês visualizarem. Peso. Vocês viram esse? Viram ou não? Sim, né? Vocês viram esse aqui, ó? Ó, esse aqui. Entrar em imagens. Viram ou não viram esses dois? Sim. Sim. Mas existe um terceiro, que todo mundo esquece dele, mas existe um terceiro. Qual é esse terceiro? Lembre comigo que o vetor eu posso levar ele para qualquer lugar, desde que eu não mude a direção nem o sentido. Então, eu posso pegar esse vetor, px, que é esse, ó. Esse é o px. Posso pegar o vetor py e fecho aqui. Deixa eu fechar direitinho. Esse é o meu vetor P. Lembrando que entre px e py forma qual ângulo? 90 graus. Esse é o mais fácil de descobrir. Descobrir não. É o mais fácil da gente calcular, porque isso pode ser calculado assim, ó. Como que eu posso calcular isso? E aí? Isso é ou não é um triângulo retângulo? De onde foi que o senhor tirou esse terceiro triângulo? Ô, doidão, pega esse. Aqui não é o peso? Peguei, coloquei ele aqui. Lembre que eu posso levar o vetor para qualquer lugar, desde que eu não mude a direção nem o sentido. Pega o peso e coloca ele aqui. Coloquei. Pega px, coloca ele aqui. Coloquei. Pega py, coloca ele aqui. Coloquei. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, que teorema que funciona aqui? Qual é o teorema, galera? E aí? Pitágoras. Pitágoras. O peso ao quadrado é igual a px ao quadrado mais o py ao quadrado. Primeira equaçãozinha nossa aí, ó. Tá certo? Primeira equaçãozinha que nós estamos prestando atenção aí, seu povo. Agora vamos aqui, gente. Eu não vou provar isso. Eu não vou provar isso, mas
Por que eu não vou provar? Porque se eu for provar isso aí, eu vou gastar uma aula inteira para explicar o porquê desse danado desse ângulo aí. Na verdade, esse ângulo aí, ele vai estar relacionado à decomposição de vetores. Então, não esqueça, que é o seguinte, essa linha forma um ângulo com essa, e essa é paralela a essa. Essa é perpendicular a essa. Resumo, esse ângulo vai ser igual a um ângulo aqui, que é esse ângulo aqui, ó. Lembre do seguinte, esse ângulo θ é esse ângulo θ aqui, ó. E opostos ou alternos externos, esse ângulo θ é esse aqui, ó. Certo? Então, vamos aqui. O PY com peso é esse ângulo θ. O PP com a decomposição, que é esse ângulo θ. Não vou provar isso matematicamente, não vou provar isso, porque dá um trabalho danado. Mas eu já estou afirmando, não é que dá um trabalho danado, eu gasto bastante tempo, e não quero gastar esse tempo com vocês agora. Mas depois, se vocês quiserem que eu prove, eu faço um videozinho provando essa situação aí. Ô, sem terras, pensa comigo agora. Dá para tirar uma relação desse triângulo aqui? Dá para tirar uma relação desse triângulo aqui? Sim ou não? E aí? E aí? Dá, né, Israel? Fala, Israel, porque eu não estou vendo o chat. Então, a primeira relação, qual é essa relação? Ângulo de 90 graus, essa é a hipotenusa, esse formulado do ângulo. Então, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso quer dizer que é o quê? Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Está dividindo, passa para lá, multiplicando. Outra equaçãozinha. Isso. Oh, eu tô doidão. Eu tô doidão. Eu tô doidão. Cateto adjacente é PY sobre hipotenusa, que é o peso. Certo? Isso está dividindo, passa multiplicando. Isso quer dizer que PY é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo. Então, como que se calcula PY? É o peso vezes quem? O cosseno do ângulo. Deixa eu colocar um riscozinho aqui para não fazer bagunça. E esse? Quem que é esse aqui, ó? Olhando para mim. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Qual é essa relação? Seno do ângulo é PX, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa P. Tá dividindo, passo para lá o quê? Multiplicando. Isto quer dizer que o quê? Que PX é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Galera, até agora nós estamos dando aula de matemática. Não chegou nada em física, certo? Não chegou nada em física, só foi matemática para a gente pensar aí. Então, essas são as 3 situações matemáticas. Mas vamos para a física, né, professor? Que é mais fácil, que é essa parte de seno, cosseno, tangente, né? É uma coisita chata, uma coisinha bem chata.
sem terras. Vem comigo. Olha aqui o que acontece. Vamos estudar agora o plano inclinado. Primeiramente, eu tive que fazer essas relações matemáticas justamente para a gente pensar. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu ligar esse... aqui que está quente. Olha lá. Galerinha, vamos pensar comigo. Esse objeto, ele pode... Primeiramente, nós não estudamos atrito ainda, né, professor? Se nós não estudamos atrito, é tudo ainda sem o quê? É tudo sem atrito. Aí eu pergunto a vocês, me ajudem aí. Galera, se é sem atrito, eu deixo esse objeto, o que ele vai fazer? Eu deixo esse objeto lá no plano inclinado. O que ele vai fazer? Vai fazer o quê? Descer, no caso. Vai descer. Então, o movimento dele vai ser para onde? Então, primeira situação. O movimento dele vai ser para onde? Para baixo. Então, eu tenho aí um movimento para baixo. Galera, a nível de observação, a condição de equilíbrio, eu tenho aqui normal igual a PY, normal igual a PY. Por que a normal é igual a PY? O pincel verde foi lá para baixo. A normal é igual a PY, por quê? Pela seguinte situação. Porque ocorreu uma coisa aí. Vou pôr de vermelho. Vermelho e preto não rola. Vou pôr roxo aqui. Vou usar roxo aí. A normal é igual a PY porque não existe movimento no eixo Y. Né? Só existe movimento no eixo qual? X. Então, normal é igual a PY. E a outra situação? Isso aqui eu estou olhando para qual eixo? Eixo quem, gente? X. Olhando para o eixo Y, a única força que ocorre é Px. Então, eu posso afirmar que a força resultante é igual a Px. Isso em qual eixo? Aqui é eixo Y. Isso em qual eixo? No eixo X. Então, o que eu posso analisar aí tranquilamente? Segunda lei de Newton. Quem é a nossa segunda lei de Newton? Eu vou usar isso aqui, só para a gente lembrar. Quem é a nossa segunda lei de Newton? Vou pôr aqui, ó. O lembrete. Segunda lei de Newton. Qual é a nossa segunda lei de Newton? Alguém lembra da segunda lei de Newton? Como é? Como é, gente, a segunda lei de Newton? Cadê você? Força é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a nossa segunda lei de Newton. Então, eu posso lhe dizer isso, ó, que a massa vezes a aceleração é igual a quem? Quem é a força Px? É o peso vezes o seno do ângulo. Tá, continuando. Massa vezes aceleração é igual peso, é a massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo. Opa! Eu tenho gravidade, massa de um lado, massa do outro. Então, a aceleração em um plano inclinado sem atrito para baixo é calculado como?
a gravidade vezes o seno do ângulo. A gravidade vezes o seno do ângulo. E aí, vocês estão vendo que as coisas vão acontecendo. Se as coisas vão acontecendo, vai acontecer o seguinte. Sulinão, tô aqui. Vamos, eu não gosto de cálculo, não. Eu gosto de entender. Gente, se eu aumento o ângulo, deixa eu pegar aqui esse negócio. Ó, meu plano inclinado é esse. Se eu aumento o ângulo, ele vai descer mais rápido ou mais lento? Mais rápido. O que você acha? Mais rápido. Por quê? Se aumenta o ângulo, aumenta o seno. A gravidade é a constante, aumenta o ângulo, aumenta o seno. Se aumenta o seno, aumenta quem? A aceleração. Então, oi. Alguém? Não, professor, eu falei aceleração. Então, aumenta o ângulo, aumenta o seno. Se aumenta o seno, aumenta quem? A nossa, o que, gente? Aceleração. Tá bom. Continuando sem atrito. Alguma dúvida aqui? Não. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Não. De boa? De boa aí? Então vamos continuar. Então, beleza. Beleza. Então, agora eu vou pensar em uma situação ainda sem atrito, tá? Que eu não vou falar de atrito agora. Ainda sem atrito. Vou puxar um negócio aqui para ficar bonitinho. 2. Então, o 2, qual vai ser? Se o movimento foi para baixo, agora o movimento vai ser para cima. Uai, professor, o senhor está ficando doido. Se o senhor está ficando doido, peraí. Para ter um movimento para cima, eu vou precisar aplicar uma força lá, não vou? Então, para haver um movimento para cima, eu vou precisar aplicar uma força F. Vou chamar de AP. Força aplicada. Tudo bem? Tudo bem? Para que esse movimento seja para cima, eu vou precisar aplicar uma força para cima. Então, ali vai ser quantas forças? 2. De mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Doidões e doidonas. Forças com mesma direção e sentidos opostos, eu tenho que fazer o quê? Igualar. Igualar não, doidão. Por quê? Tem ou não tem movimento? Se não houvesse movimento, eu igualar. Vai diminuir. Diminuir, muito bem. Diminuir quem com quem? De sacanagem eu já fiz isso. Quem é o vetor maior? A força aplicada. Entendeu? Esqueci o nome. Quem falou? Entendi, velho. Quem foi? Eu Então, presta atenção. Por que eu tenho que diminuir? Se tivesse parado, no caso aqui, estava parado no eixo Y. Eu igualei. No caso, o movimento é para cima. Certo? Sem atrito, eu vou até pôr assim. Para ficar legal. Movimento. Primeiro, o movimento para baixo. Segundo, o movimento para onde? Para cima. Então, vai ficar assim. A força resultante é igual à força aplicada menos Px. Duas forças de mesma direção e sentidos o quê? Opostos. Força aplicada é quem? Ou a força resultante é quem? Massa vezes aceleração.
A força aplicada é quem? A força aplicada. F. O que eu posso falar também, que eu posso chamar assim, massa vezes a aceleração aplicada, menos Px. Eu já vou um pouco direto. Px é o peso vezes o seno, que é massa, gravidade vezes o seno. Que eu vou pôr assim. Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Por que isso tudo? Para que isso tudo? Para isso. Massa, massa, massa eu posso cortar. Certo? Então, a minha aceleração vai ser a aceleração aplicada menos a gravidade vezes o seno do ângulo. Esta é a nossa fórmula de aceleração quando o objeto está para onde, gente? Para cima. Beleza? Tudo jóia? Com outras palavras, você calcula a aceleração para baixo, acha a aceleração aplicada e subtrai um do outro. Que seria essa nossa observação. Quem é a aceleração para cima? É a aceleração aplicada menos a aceleração para onde? Para baixo. Só a nível de informação. Legal? Tudo jóia? Tudo beleza? Professor, Oi. o senhor pode ler ali essas fórmulas aí pra cima, porque tá meio embaçado pra mim. Meio embaçado como? Eu acho que minha net não dá pra ver direito do que você escreveu nas fórmulas. Qual? Essa aqui? A de baixo, Essa aqui? a outra de baixo. Essa aqui? Deixa eu aumentar. Ao cortar, eu tenho quem? A aceleração é igual à aceleração aplicada menos a gravidade vezes o seno do ângulo. Melhorou? Demais, valeu. Melhorou aí? Às vezes é só aumentar um pouquinho. Vocês me falam quando... Porque a letra, para mim, tá muito legal. Eu não sei para vocês. Como é? Faltou outra fórmula lá da aceleração. Não entendi. Faltou outra fórmula. Vermelho? Aqui tá faltando, né? Isso. Então, como é? Para calcular a aceleração para cima, vai ser a aceleração aplicada menos a aceleração para baixo. Que é essa, né? Menos a aceleração para baixo. Ok? Tudo legal? Tudo beleza? Gente, então, plano inclinado sem atrito, nós vamos ter ou o movimento para baixo, que é o natural, tá? Eu vou até pôr aqui, ó, movimento para baixo vai ser o natural. Natural. O movimento para cima, eu vou precisar de o quê? De uma força, o quê? Aplicada. Que eu vou ver que é aquela coisa. É natural ou não? É uma força, o quê? Aplicada. Isso no caso sem atrito. Agora, se houver atrito, eu vou... Que horas são, hein? Uma aula só. É igual não sei o que de coelho. 9h37. É igual não sei o que de coelho. Uma aula só é igual um negócio de coelho. Mas tudo bem, né? Então vamos lá, ó.
o que vai acontecer aqui para vocês, para a gente pensar? Sem atrito, acontecem essas duas situações. Naturalmente, ele escorrega, ele desce, e com uma força aplicada, ele pode subir. Certo. Agora, se houver atrito, ele pode fazer o quê? O que pode acontecer se houver atrito? Ele pode parar. Pode ou não pode? Ele pode parar e ele pode o quê? Também subir e também o quê? Descer. É aí que eu preciso saber da questão nossa de atrito. Que hora que acaba essa aula que eu fico perdido? 9h50. 9h50. Temos 12 minutos. Então, vamos comentar. Para não entrar em plano inclinado agora, com atrito, eu preciso comentar da força de quem? De atrito. Eu preciso comentar da força de atrito. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo até aqui, gente? Sim, sim. Não. Diga sim ou não. Diga alguma coisa. Pessoal, tá bom. Eu vou fazer esse desenho bem maior para a gente pensar nisso aqui. Eu tenho aqui uma superfície. Certo? Eu tenho aqui uma superfície. Ao ter essa superfície, eu tenho aqui um objeto que está apoiado sobre ele. Fato. Quais as forças que nós temos aí? Não podemos esquecer jamais. Que força que eu tenho? A peso. A peso é como vertical para baixo. Está apoiado em uma superfície? Está. Se está apoiado em uma superfície, eu tenho qual força? Normal, perpendicular à superfície, ó, lembre que ela forma 90 graus, perpendicular à superfície e voltar para cima. E o atrito, professor? Gente, o atrito vai estar aqui, ó, entre uma superfície e outra. Como assim? O atrito vai estar entre uma superfície e outra. Por quê? Existem ranhuras, né? As ranhuras de uma superfície com outra. E como ela vai se impor? Ela vai se impor contrária ao movimento. Vamos imaginar que o movimento esteja para cá. Então, a força de atrito vai estar onde? Aqui, ó. Está aqui a minha força de quê? De atrito. Como é uma grandeza vetorial, essa grandeza vetorial ela tem que ter módulo, direção e sentido. Beleza? Ela tem que ter o quê, gente? Todo mundo. Módulo, direção e sentido. Vá pra porra, ratão. Tem que ter módulo, direção e sentido. Então, primeiramente, para calcular o módulo é o valor. O módulo é o valor. Como que se calcula o módulo? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Então, detalhe. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando, essa letrinha M aqui é um M de ratão, é meio gay, assim, tá? É meio gay. Esse é o módulo. Qual é a direção? Epa, vermelho e preto não rola. Lembrou do Magno, por isso. Magno também. Meio, né, de Magno. Tudo bem? Tá com saudade dele, que eu tô ligado. Eu não tô não, amores.
Módulo é a força de atrito, o coeficiente vezes a normal. Qual é o sentido? Lembre que toda grandeza vetorial tem que ter módulo, direção e sentido. Qual é o sentido da força de atrito? E aí? Ô, doidões, o sentido da força de atrito tem que ser como? Contrário, né? Olha como que eu tô bonito, sem barba. Olha aí, né? Qual é o sentido? Contrário ao movimento. Contrário ao movimento. Contra o movimento. Rapaz, o professor que deu essa aula para vocês era bom, né? Ela não é. Contrário ao movimento. E qual é a direção? Qual a direção? Horizontal, não. Olha. Essa aula eu não peguei, não. Pegou sim. É a mesma que você pegou lá do contrário ao movimento. A direção é qual? Qual a direção? Ou seus doidão? A mesma. Aonde está o atrito, doido? Do plano? O atrito não está na superfície? Tá ou não tá? Então, vai ser como? A mesma da superfície? Tá? Superfície. Tá certo? Superfície, é isso. Esse A é acraseado? Não sei. Se for, é. Se não for, não é. A mesma do Eu que, acho que gente? Eu acho que não também. Não, não é não. A mesma dá o que, gente? Superfície. A mesma da superfície. Ô, seus doidão, tira um print aí desse quadro. Rapaz, o quadro tá bonito. Obrigado, man. Obrigado, tamo junto. Ei, tá vendo aí? Tira um print desse quadro. Tiraram? Aqui é a assinatura. Olha lá. Por quê? Eu vou apagar do outro lado lá. Certo? Eu vou apagar lá do outro lado. Pra gente falar. Falta quantos minutos nessa negócio de coelho? Nessa aula de coelho? 5 minutos só. 5 minutos. Dá pra gente falar um negócio aqui, um negócio acolá. Pode apagar aqui? Já tiraram o print? Tiraram? Pode sim, velho. Então vamos lá. Por quê? Agora eu vou fazer as observações do atrito e amanhã eu faço o plano inclinado com atrito. Certo? Então lá. O Bastião suicidou-se. Observação. Ô, sem terras, quando você vai mudar um objeto de lugar, quando você vai mudar um objeto de lugar, o que acontece? Na hora que você muda o objeto de lugar, primeiramente ele fica forte, ele fica muito pesado, depois ele sai leve, né? Por quê? No primeiro momento ele está parado. Então, nós temos um coeficiente chamado de coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático é quando o objeto tem o quê? Velocidade nula. Ou zero, né? É porque o povo fala bonitinho, nula. Mas é velocidade igual a quem? A zero. Então, o coeficiente de atrito o quê?
Estático é quando... O que que acontece? É quando... O que acontece, gente? A velocidade é nula. Essa é a primeira ideia. Nós vamos ter o coeficiente de atrito dinâmico. O livro chama dinâmico mesmo? Ou cinético? Como é que o livro chama? Eu não sei. Veja aí para mim, que eu não tenho como acessar. Vocês têm aí. Ele chama de estático ou dinâmico, ou chama de cinético ou dinâmico? Vamos falar que é dinâmico. Vocês viram aí? Tem um livro aí? Ele chama de atrito o quê? Estático, cinético ou dinâmico? Não sei. Se for dinâmico, é igual a cinético. Isso quer dizer que a velocidade é diferente de zero. A nossa velocidade vai ser diferente de quem, gente? De zero. Agora, aqui também pode ser chamado de cinético. Eu não sei qual é o livro, como é que o livro está. O que você não pode esquecer é a nossa primeira observação, que o atrito estático é maior, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente do atrito cinético ou dinâmico. Certo? O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito quê? Dinâmico ou cinético. Ele sempre é maior. Se ele é maior, a nível... Que horas são? Só para acabar essa aula. Calma aí, 1 minuto. Espera lá. Segunda observação. Gráfico. Segunda observação é o nosso gráfico. História da física, força de atrito. É o nosso gráfico. O professor, tem data para a segunda chamada da sua prova? Como é, amor? Como é? Tem data para a segunda chamada? Tem. Não tem a coordenação, não passou o horário da segunda chamada, não? Passou, Eu não? recebi, não. Não? Eu te envio. Quem não fez a minha prova, eu envio aí depois. Rapaz, esse povo tá pondo a gente para trabalhar como coordenador também. Vá pra porra. Olha lá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui só para terminar esse negócio. Pessoal, eu fico empurrando e o atrito tá me segurando. Eu fico empurrando e o atrito tá me segurando. Quanto mais a força, mais o atrito me segura. Só que, de repente, essa força diminui. De repente, essa força diminui. Olha o que aconteceu. Mas continua tendo atrito. Quando eu estava segurando e empurrando, eu tinha um atrito qual? Estático. Certo? Quando eu estava segurando, eu tinha um atrito o quê? Estático. Então, até aqui, eu tenho um atrito estático. Daqui para frente, eu tenho um atrito cinético ou dinâmico. Certo? Chega um momento que ele rompe. Então, essa primeira parte, ele está em quê? Repouso. Essa segunda parte, ele já está em quê? Em movimento. Certo? Então, eu tenho repouso e movimento. Galerinha, deixa eu...
desligar aqui. Valeu demais. Beleza? Fique com Deus. Valeu, professor. Fique com Deus.